Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Henry Wolff, sou psicólogo clínico e palestrante e hoje eu queria compartilhar com vocês um assunto que pode ser que alguns pontos que eu vou compartilhar sejam meio óbvios, senso comum já sabe, e alguns outros não, mas que de uma forma geral possa contribuir para você que está assistindo entender melhor como que é o trabalho de um psicólogo ou uma psicóloga. Tá? Mas já adiantando que eu gostaria de focar na área da psicologia clínica, tá bom? Porque a psicologia realmente é muito ampla. Você pode trabalhar na área organizacional, educacional, hospitalar, judiciária, enfim. Hoje eu vou focar na área da psicologia clínica, ou seja, nisso que também é chamado de psicoterapia, tudo bem? Mas então eu queria já pedir o seu apoio para esse canal que está começando agora, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando. Então se inscreva, curta, compartilhe com quem você acha que também possa interessar, porque eu estou com esse projeto de compartilhar aqui muitos assuntos que possam contribuir para uma maior informação e consciência sobre a saúde mental, a psicologia de forma geral, o desenvolvimento humano e particular de cada um, tudo bem? Então, sobre o assunto, o que faz um psicólogo, eu separei 3 pontos para resumir de uma forma bem geral mesmo o que nós podemos refletir sobre esse assunto. O primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é, em si, a psicoterapia, né? Ou seja, dentro do atendimento psicoterapêutico, o psicólogo ele vai ali exercer primeiramente isso que se chama acolhimento, tá? Então é uma escuta numa postura, numa atitude de não julgamento, onde ele vai se permitir abrir-se dentro do ambiente ali terapêutico, nós chamamos de setting terapêutico, né? Ou seja, dentro da sessão, seja no consultório físico, ou seja no atendimento online, onde o paciente ou cliente, tem pessoas que preferem chamar de paciente, pessoas que preferem chamar de cliente, para mim não tem diferença, não tem problema com nenhum dos dois. Então, onde o paciente, para usar vai se sentir à vontade para se abrir com uma pessoa que, além de ser um profissional, que vai poder contribuir com as técnicas da ciência, da psicologia, também é uma pessoa que não está pessoalmente envolvida com o paciente, né? Então, por exemplo, não é alguém da família, não é um amigo, e isso faz com que o psicólogo consiga ter uma visão mais enviesada, no sentido, não enviesada na verdade, né? Uma visão mais imparcial, por mais que 100% imparcial nunca será possível, tá? Mas muito mais imparcial do que o seu ciclo do paciente social. E isso então vai permitir com que ele tenha uma perspectiva mais fidedigna àquilo que o paciente realmente está trazendo. Porque as pessoas que nós conhecemos como que colocam ali projeções na nossa história, do que ela conclui sobre nós, de outras coisas que fizemos em outros momentos, que não permite que elas consigam realmente enxergar aquilo que você está sentindo naquele momento. Já um psicólogo está conhecendo a pessoa ali a primeira vez e ele vai poder então ter essa perspectiva um pouco mais clara sobre a real necessidade da pessoa e também poder contribuir com as ferramentas que a psicologia entrega. É claro que com o passar do tempo, naturalmente vai se gestando, digamos assim, uma conexão afetiva entre o psicólogo, a psicóloga e o paciente, porque são duas pessoas ali que inevitavelmente estão se encontrando de forma semanal, então inevitavelmente vai criando um vínculo, vai criando um afeto, tá? E isso não tem problema, isso é necessário para que possa produzir isso que nós chamamos de processo terapêutico. É muito importante que exista esse vínculo, tá? E então é muito importante que a pessoa, o paciente, o cliente, aquela pessoa que está buscando começar a psicoterapia, ela se sinta à vontade com o profissional. Claro que talvez isso não aconteça na primeira sessão, mas com o passar do tempo, de 3 semanas, um mês, isso já deve ficar claro, tudo bem? Porque é um fator muito determinante, que a pessoa se sinta à vontade com o profissional. Determinante para que o processo terapêutico se desenvolva de uma forma frutífera. Então, além desse acolhimento, o profissional ele vai estar ali, o psicólogo, a psicóloga, recebendo todo o material, que são ali as informações, as histórias, as emoções que o paciente vai trazendo e vai reunindo isso como que para formar um panorama geral da história de vida daquela pessoa e do momento atual que ela está vivendo, tanto de forma objetiva, que são as situações, como também de forma subjetiva, que são as emoções e os pensamentos que não se exteriorizam.
E através desse panorama, ele vai conseguir então fazer análises de possíveis complexos ou possíveis padrões de comportamento, e aí vai variar muito dependendo da abordagem terapêutica do profissional, dependendo da metodologia, dependendo até da própria personalidade. Sobre a abordagem terapêutica, eu não concordo que existe uma melhor abordagem terapêutica, tá? Para mim isso é falácia. Para mim o que realmente existe são pessoas diferentes que preferem abordagens terapêuticas diferentes. Então tem certas pessoas que vão ter uma personalidade que ressoa mais com a psicanálise, outras pessoas vão ter mais afinidade com a TCC, outras pessoas com a psicologia analítica, outras com a logoterapia, outras com a fenomenologia e por aí vai. Ou seja, na minha opinião, e a minha opinião é também a opinião de muitos outros profissionais, não existe a melhor abordagem. Para mim, essa discussão de melhor abordagem é perca de tempo, tudo bem? O que existe são pessoas diferentes que têm afinidade com abordagens diferentes. E é importante que a pessoa que está no processo psicoterapêutico sinta afinidade com a abordagem teórica do profissional. Ou seja, que faça sentido as colocações, as intervenções, a metodologia que o psicólogo apresenta. Tem que fazer sentido, tá? Isso também é importante para que o processo terapêutico flua, aconteça, tá? Pode ser que uma pessoa que é o auge do TCC, o melhor profissional do Brasil de TCC, não tenha nenhuma repercussão com uma pessoa que não tem afinidade com a abordagem teórica da teoria cognitivo-comportamental, mas que tenha muito mais afinidade e bons frutos com um profissional bem menos renomado, mas da área da psicanálise, por exemplo. Eu acho que ficou claro, né, essa questão da abordagem terapêutica. Mas então, reunindo esses dados, posterior ao acolhimento, o psicólogo vai então identificando esses padrões de comportamento e através da dialética, né, através desse diálogo aberto, ele vai fazendo então com que exista um ambiente adequado para que surjam insights, esclarecimentos, novas perspectivas sobre as mesmas situações e informações e histórias e emoções que o paciente está trazendo. Tá? Então, outra coisa que é importante esclarecer, porque às vezes existe um mal-entendido sobre isso, o psicólogo não está ou não deveria estar interessado em fazer com que o paciente engula a verdade que o profissional tem ou que a ciência da psicologia tem. Não é por aí, não deveria ser por aí, tudo bem? O psicólogo ele deve estar interessado em permitir que, através de um ambiente confortável, onde o paciente se sinta à vontade a trazer as suas questões de forma realmente bem honesta e sincera, possa existir um maior esclarecimento por parte do próprio paciente sobre as suas questões, com a ajuda do profissional. Tudo bem? O próprio ato de falar sobre as suas questões já vai ter um efeito terapêutico, onde alguns pontos talvez que estavam desconectados começam a se conectar. Mas é então com as perspectivas que o profissional devolve, claro, apoiadas nas técnicas da psicologia, vão fazer então com que existam mais insights, mais esclarecimentos e então o profissional vai ajudando o paciente a desenvolver ferramentas, estratégias para aplicar esses novos esclarecimentos na sua vida com esse propósito de ter um desenvolvimento, uma melhoria, uma integridade maior, tudo bem? Então, acredito que sobre o processo psicoterapêutico, em sessão é isso que acontece, mas uma questão que também às vezes foge do senso comum é que o trabalho do psicólogo não se limita a esses 50 minutos ou uma hora de sessão. Por exemplo, posteriormente, depois ele vai ter que estudar, no caso, ele vai ter que analisar ali as suas anotações e tudo aquilo que ele lembra do que o paciente trouxe de forma verbal, de forma não verbal, todo aquele afeto carregado em cada informação que o paciente trouxe e analisando os possíveis padrões de comportamento ou conteúdos inconscientes ou enfim, crenças limitantes, e, como eu disse, vai depender da abordagem teórica do profissional, para levar para o próximo atendimento algumas reflexões mais bem elaboradas para poder ajudar de uma forma mais contundente o paciente com as suas próprias necessidades, né? Então, além disso, pode ser também o caso do profissional, o psicólogo, a psicóloga ter que levar o caso
para uma supervisão clínica. E aí então ele vai falar com outro profissional, um supervisor, sobre as informações do caso, onde ele não vai revelar nome nem informações pessoais de nenhum tipo, mas sempre mantendo o anonimato, porque há um outro parênteses que é importante esclarecer. Dentro do processo psicoterapêutico existe algo que nós chamamos de sigilo terapêutico. Então, todas as informações que forem compartilhadas dentro do setting terapêutico, dentro das sessões de psicoterapia, não poderão ser compartilhadas em nenhum momento e com nenhuma pessoa, salvo algumas exceções bem específicas, onde, por exemplo, existe um risco de um atentado contra a própria vida do paciente, ou então um risco de atentado contra alguma outra vida, que faz com que legalmente o profissional se sinta obrigado a intervir, seja entrando em contato com alguma outra pessoa da rede de apoio do paciente, ou então até mesmo com os meios legais, né? Então, nessa supervisão, o profissional, o psicólogo, vai levar o caso clínico para o supervisor, que com as suas perspectivas também técnicas da ciência da psicologia, somadas ao seu envolvimento ainda menor do que o psicólogo do paciente, porque, como eu dizia no início, inevitavelmente, na medida em que o processo vai acontecendo, vai havendo um vínculo afetivo entre os dois, e isso é muito importante para que flua o processo terapêutico. É necessário que exista uma confiança, é necessário que exista uma consideração entre ambas as partes. Porém, tudo que é bom tem um lado mal, tudo que é mal tem um lado bom também. Esse vínculo afetivo pode fazer com que se esconda alguns conteúdos da consciência ou da parte mais racional, ou tenha uma lucidez menor. E então, quando o psicólogo leva para o seu supervisor ou para a sua supervisora o caso, o supervisor vai estar menos envolvido e vai ter aí então uma perspectiva ainda mais clara, que somada com a sua experiência técnica vai poder contribuir para que o psicólogo receba esses esclarecimentos e depois passe para o seu paciente, tudo bem? Então é muito importante que o profissional faça assim supervisão. Tem supervisões particular, né, que é só o psicólogo e o seu supervisor, ou então em grupo. Eu particularmente gosto da em grupo. Eu faço assim, porque é claro que é um número limitado de psicólogos por grupo com um supervisor, e aí tem uma escala onde cada semana, por exemplo, um leva o seu caso. E é interessante, eu digo, porque quando eu não levo o meu caso, eu estou ali ouvindo o caso dos meus colegas, esclarece muitos casos meus, né? Tanto a forma que o próprio psicólogo ou a psicóloga enxerga o caso, que me lembra um outro caso meu, ou então as pontuações que o supervisor faz e também me lembra alguma pontuação que eu posso fazer com os meus casos, com os meus pacientes. Mas além do mais, sempre, até mesmo quando não tem nada a ver com nenhum caso meu, com nenhum paciente, mas sempre enriquece esses repertórios de experiências que os outros profissionais vão passando. A gente vai tendo acesso sobre as demandas que estão chegando até a clínica, até os consultórios, e isso enriquece profissionalmente bastante. Se você é psicólogo e não faz supervisão, eu recomendo que faça. Eu acho bem interessante. Além do mais, depois que a gente leva um caso para supervisão, a gente percebe como a gente consegue conduzir o caso que pode ser que estava meio estancado, meio obscuro de perceber qual caminho melhor a se conduzir, fica muito mais fácil, tá bom? Então, além da supervisão, o psicólogo ele vai ter que estudar o caso, como eu disse, mas muitas vezes essa parte não é tão clara para as pessoas que não são psicólogos, onde ele, além de fazer aquilo da análise dos padrões de comportamentos e possíveis discursos que podem estar não correspondendo com a realidade em si, e isso vai evidenciando uma forma do paciente enxergar a realidade que é disfuncional, ou seja, que ele prejudica de alguma forma. Eu, por exemplo, sou psicólogo que trabalho sobre a abordagem da psicologia analítica. E nós trabalhamos muito com os sonhos. Quando o paciente consegue lembrar dos seus sonhos e traz para a gente, é maravilhoso, porque para nós é como se fosse uma foto de como estão os processos inconscientes, e a gente consegue então trabalhar em consonância com essas camadas mais profundas da psique do paciente, se a gente consegue interpretar corretamente esses sonhos, tudo bem? Então, às vezes o paciente traz alguns sonhos que a gente percebe alguns símbolos que vão fazer com que a gente
vejo a necessidade de, depois da sessão, ir estudar um pouco mais sobre esses símbolos para ter uma ampliação do repertório para esse símbolo e poder então contribuir de uma forma mais contundente com o paciente na próxima sessão sobre as possíveis interpretações desse sonho, fazendo com que ele então consiga ter esclarecimentos maiores e atitudes que vão lhe ajudar no seu atual processo da vida. Tudo bem? Então, tudo isso são subtópicos, assim, digamos, desse primeiro tópico que seria o atendimento psicoterapêutico em si. Mas vocês podem estar percebendo como vai muito além daqueles minutos de sessão. Mas o segundo tópico que eu gostaria de compartilhar com vocês são os estudos em si. Não somente os estudos que eu falava dos casos. Isso está meio que interligado, indissociado do atendimento psicoterapêutico, que é o primeiro tópico. Mas os estudos sobre a própria psicologia, os estudos sobre os avanços científicos e os estudos que, na verdade, eu percebo que são indispensáveis não somente para os profissionais de psicologia, mas para todos os profissionais e, sinceramente, para todas as pessoas. Se você não tem o hábito ou a rotina de estudar, eu te faço aqui um carinhoso convite para tentar implementar isso na sua vida. Se não for todos os dias, que seja 3 vezes na semana, ou se está difícil 2 vezes na semana, comece com 1 vez na semana. Pegue um dia onde você vai estudar ali X minutos ou horas naquele dia e vá cultivando isso. E, quiçá, aumentando para 2 dias, 3 dias, quem sabe chegar em todos os dias, você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender, você vai se desenvolver no seu repertório pessoal e, claro, também no profissional. Não importa se você é da área da psicologia, da medicina, da engenharia, da odontologia, enfim. Eu acredito que até as pessoas que trabalham em labores mais manuais também se beneficiam dos estudos, porque desenvolve a pessoa como pessoa e isso vai refletir também, obviamente, no seu trabalho, na sua área profissional. Então fica aqui o convite para você que não estuda, estudar, e para você que estuda, estimular para que mantenha essa rotina, que muitas vezes não é fácil manter a rotina e conciliar ela com as demandas do trabalho, mas vale a pena. Mas como eu dizia, uma coisa que é particular da psicologia, em que muitas vezes as pessoas não desconfiam disso e quando percebem não entendem muito bem, é que nós, psicólogos, trabalhamos com a psique. E se a gente for ver, todas as áreas da nossa sociedade, todos os sistemas que nós temos, a história e todo o produto humano é produto da psique. Então, o psicólogo muitas vezes ele se vê frente à necessidade de estudar outras áreas do saber que vão muito além da psicologia em si. E isso com o propósito de ir entendendo como a psique humana se comporta em diferentes contextos. E isso vai ampliando o seu repertório psicológico mesmo para poder ajudar mais os seus pacientes. Então, desde história até política, mitologia. Mitologia às vezes não entendem, né? O que a mitologia poderia contribuir, mas não é anacrônico estudar mitologia. Pelo contrário, porque o estudo de um psicólogo sobre mitologia não deveria ser de forma histórica, tentando entender aquilo como fatos que aconteceram há milênios de anos atrás, enfim. Milênios de anos, acho que é pleonasmo, né? Milênios atrás, enfim, não sei. Mas estudar mitologia por uma ótica simbólica, psicológica, onde visualizamos ali nas mitologias alguns padrões que se repetem em diferentes mitos, de diferentes culturas, diferentes épocas, diferentes localidades, e que esses padrões de mitos, que nós chamamos de mitologemas, vão fazendo com que a gente perceba padrões de comportamentos e padrões de percepção do mundo por parte do ser humano. Então esses padrões, claro, que têm que ser interpretados de forma simbólica, não literal, vão fazendo que na medida que o psicólogo vá se afinando com esses padrões e percebendo os seus possíveis desenvolvimentos, tanto construtivos, positivos, ou destrutivos ou negativos, isso vai fazer com que quando o paciente traga para si algum comportamento que ele perceba se relacionar com um desses padrões universais de comportamento humano, o que nós chamamos em psicologia de arquétipos, ele vai conseguir então poder
ajudar orientando o paciente em como poder conduzir aquilo da forma mais construtiva possível e evitando aqueles padrões autodestrutivos, tá? Ou destrutivos para com os próximos. Então, mitologia é um estudo riquíssimo para o psicólogo e todas as áreas, na verdade, vão agregar tanto para o desenvolvimento pessoal como profissional, de todos os profissionais, mas em especial da área da psicologia, por este profissional estar trabalhando com a psique humana, e nada do que é produto humano vem de algo que não é a psique humana. Então, todas as áreas realmente vai ajudar o profissional da psicologia. Eu, particularmente, busco estabelecer ali 1 a 2 horas de estudos diários, de domingo a domingo, porque eu percebo que realmente é uma profundidade muito grande dentro da própria psicologia, onde a gente tem que estar se atualizando com os avanços da ciência, mas ao mesmo tempo terminando de se aprofundar naquilo que tem séculos de existência, mas que tem uma profundidade abissal e demora tempo não somente para entender os conceitos teóricos, mas para passar pelas experiências, tanto na vida pessoal como no consultório, que vão fazendo com que exista realmente compreensão sobre aqueles conceitos, sobre aquelas teorias. Então, inevitavelmente, o estudo é indispensável, tudo bem? Então, o segundo fator seria isso, os estudos. Agora, o terceiro fator que eu gostaria de compartilhar com vocês, que muitas vezes é ignorado, não só pelo senso comum, mas pelos próprios profissionais da área da saúde em especial, é o que são as terapias. As terapias do psicólogo, ou seja, não somente a psicoterapia, se submeter a um processo de análise ou de terapia com algum outro psicólogo ou psicóloga, mas todas as terapias que lhe permitam ter um bem-estar mais íntegro, ter uma saúde mais conservada, uma maior qualidade de vida, que, claro, além de te permitir estar em condições de viver uma vida digna, consequentemente vai te proporcionar condições de entregar algo de mais qualidade para aquelas pessoas que vêm até ti procurando ajuda, né? No caso do psicólogo, ou como eu dizia, tem uma tendência nos profissionais da saúde a negligenciar esse terceiro ponto, que é o autocuidado, as terapias do terapeuta. E esses são alguns mecanismos psicológicos onde existe uma identificação inconsciente com esse papel do curandeiro, com esse papel daquele que ajuda, mas que acaba fazendo com que as próprias debilidades, as próprias necessidades, as próprias feridas caiam no que chamamos de uma área psicológica que tem um nome de sombra, ou seja, que é inconsciente, está fora da nossa lucidez e a gente negligencia as nossas próprias necessidades, nossos próprios cuidados, e isso vai fazendo com que então os profissionais da saúde se submetam a um estilo de vida completamente insalubre, que com o tempo vai acarretando em enfermidades, em uma qualidade de vida realmente lamentável. Então, isso é algo que deve receber a nossa atenção. Se você que é um profissional de saúde, preste atenção nisso, se cuide, tudo bem? Porque não é somente uma responsabilidade sua para consigo mesmo, não é somente uma responsabilidade do profissional de saúde com a vida, mas até mesmo uma responsabilidade para com os pacientes que vão chegar até si procurando ajuda. Uma coisa que é interessante, dentro da medicina isso é muito conhecido, o risco de contaminação, né? Tanto viral ou como as bactérias em hospitais, por exemplo, mas dentro da área psicológica também existem riscos de contágio. E não é somente dentro do consultório, da clínica, mas em qualquer lugar. Fique atento. Porque, por exemplo, dentro da área do consultório, da clínica, pode ser que o psicólogo está atendendo alguém que está num processo muito difícil, mas que termina a sessão e de repente ele percebe alguns pensamentos que ele não tinha antes, que vão produzindo algumas emoções que ele não tinha antes e que vão se fortalecendo se ele não presta atenção nisso, e podem acarretar em atitudes que ele nunca teve antes e que podem prejudicar a qualidade da sua vida. Então são contágios psíquicos. Por isso que é muito importante o profissional da área da psicologia, mas todos os profissionais, em especial os profissionais da área da saúde, estarem fazendo as suas próprias terapias, tá? Então isso seria o terceiro ponto. Terapias, eu digo, porque vai tudo aquilo que engloba um estilo de vida saudável e que a pessoa perceba, isso me faz bem, então eu tenho que cultivar isso na minha rotina, nos meus hábitos e não negociar com nada, porque se eu renuncio isso, que pode ser exercícios físicos, pode ser a sua terapia,
pode ser os seus momentos com a família, pode ser, enfim, aquilo que te faz bem. Se você renuncia, você vai ficar mal. E se você ficar mal, você não vai conseguir fazer tão bem assim para os seus pacientes, tudo bem? Talvez por um tempo, se você, por exemplo, é médico, mas não por muito tempo, tudo bem? Então, esses pontos que eu estou aqui compartilhando com vocês, eles vão fazendo com que a gente consiga perceber algumas coisas, tais como o trabalho do psicólogo está muito além daqueles minutos da sessão. E isso, eu gostaria também de pegar um gancho para comentar outra coisa que eu gostaria que não fosse levado muito com teor de crítica, mas inevitavelmente talvez seja, que é a diferença, por exemplo, que a gente percebe no valor do serviço, da terapia com um consultório particular de um profissional, de um psicólogo, uma psicóloga, em comparação com o valor das sessões de terapia dentro de um plano de saúde, por exemplo. E aí eu gostaria de compartilhar porque eu tenho até experiência nisso, então eu me sinto com a suficiente solvência para comentar sobre o assunto. Muitas vezes o profissional ou que não é profissional, o estudante se formou em psicologia, quer começar sua vida profissional na área e quer seguir a área clínica, como foi o meu caso. Desde o começo eu sabia que eu queria a área clínica. Então no começo você não tem nenhum paciente ou nenhum cliente, você não tem indicações, você ainda é ninguém na área. E para você poder então receber ali uma remuneração que te permita sobreviver, você precisa recorrer a algumas alternativas. E aí que entra em muitos casos de recém-formados os planos. E aí então um plano de saúde faz com que o profissional trabalhe por muitas horas, muitos atendimentos seguidos, recebendo um valor bem baixo. Por exemplo, de R$ 15 a sessão, às vezes um pouco mais e às vezes um pouco menos. Eu acho realmente absurdo, porque, enfim, é demandante o trabalho e eu não acho justo, sinceramente, mas muitas vezes é a única opção que tem. Só que imaginem vocês trabalhando de dia até a noite, atendendo um paciente atrás do outro, dentro de um limite bem estabelecido. Por exemplo, na área de medicina isso é muito comum, infelizmente, onde os médicos são pressionados a atender até no máximo 12 minutos cada pessoa, prescrever o mais rápido possível ali a prescrição medicamentosa para o paciente, porque muitas vezes não tem nem tempo de olhar nos olhos do paciente para poder enxergar a pessoa que está lá, mas só ouvir as suas queixas e prescrever o mais rápido possível para poder atender o próximo, porque é imposto esse ritmo devido a essa industrialização da saúde que nós vivemos de forma lamentável mesmo, mas que acontece. Então é necessário que a gente aprenda a perceber isso e aprenda também a se relacionar da melhor forma com isso. Então, imagine vocês, um profissional da psicologia agora, um psicólogo trabalhando nesse ritmo que eu estava comentando, atendendo 5 pacientes das 8 às 12, mais 6 pacientes das 13 às 18 e mais uns 5, que às vezes engloba os 3 períodos à noite. E como que ele vai fazer aqueles outros passos para poder oferecer um serviço de qualidade, uma terapia de qualidade, uma análise de qualidade, que seria os estudos depois de cada caso, as reflexões, a supervisão, as próprias terapias. Então, tudo isso vai ficando de lado. O profissional se vê na necessidade de renunciar a tudo isso e muitas vezes vai se conformando com esse ritmo, tá? Vai se conformando, vai se acostumando. Só que eu posso comentar porque eu percebi na minha própria experiência que a qualidade da terapia é completamente outra, completamente outra. E se a gente for pensar um psicólogo que, por exemplo, cobra R$ 200 a sessão e coloca um limite ali de 4 pacientes por dia. Então, dele tendo 4 pacientes por dia, eu sou ruim de matemática, tá? Mas, então, daria ali 4 pacientes por dia, R$ 200 a sessão, R$ 800 por dia, vezes 5, né? Daria então 4.000 por semana, vezes 4, daria ali 16.000? Não sei. Se eu fiz errado, me perdoem, não é meu forte. Façam as contas aí, perceberão que não é tanta coisa assim, mas para um trabalho que eu considero bem importante e a sociedade tem percebido uma importância crescente também nesta área que é a saúde mental. Mas se o profissional se mantém nesse ritmo, não estou colocando regras aqui, o número máximo que pode atender por dia é 4, não. Cada um vai percebendo o ritmo, mas que ele
fique atento para cultivar, conservar a sua condição em entregar algo de qualidade. E esta qualidade vai depender inevitavelmente dos seus estudos, do seu próprio autocuidado, da supervisão, se possível, e da própria análise do caso pós-sessão, tudo bem? Estudar o caso em outros momentos, onde a emoção passou da sessão, que evoca emoções durante a sessão, e pegando livros de psicologia e fazendo a comunicação com a teoria, que vai fazer com que existam insights que vai poder ser levado posteriormente na próxima sessão com o paciente e vai ajudar muito o paciente. Então, quando não tem tempo para fazer isso, realmente a qualidade cai e, portanto, o valor. E por isso que o preço também é muito diferente, tudo bem? Então não é uma questão somente do preço que eu quero comentar, mas sim sobre isso que é saúde mental, porque nesses processos industrializados, que por mais que sejam menos custosos financeiramente falando, são mais custosos no sentido de saúde mental, tanto do próprio profissional como também do paciente que vai receber uma ajuda limitada por esse ritmo industrializado que é imposto ao profissional, tudo bem? Então, de uma forma geral, eu gostaria de compartilhar com vocês esses pontos sobre o que faz um psicólogo. Caso existissem dúvidas sobre você que quer começar a terapia, eu te deixo aqui um carinhoso convite para se permitir experimentar. Não vou falar que é 100% garantido que você vai ter uma boa experiência, porque, como eu dizia, depende de diversos fatores, a sua afinidade com o profissional, a sua afinidade com a abordagem teórica do profissional, o momento em que você está, se existe uma abertura para passar por isso que é o processo terapêutico, que é desafiador, mas é muito frutífero. Então, mas se a gente for perguntar para todas as pessoas que passam ou passaram pelo processo terapêutico, a esmagadora maioria vai dar feedbacks positivos e isso vai nos estimular então a te convidar assim, experimente, se abra, busque ajuda profissional, perceba que os seus potenciais merecem a sua atenção, merecem seu investimento de tempo, de energia, de dinheiro mesmo, para que eles se desenvolvam e você então consiga te entregar o melhor e entregar para aqueles que convivem com você também o melhor que você pode dar, tudo bem? Então, para você que me acompanhou até aqui, eu agradeço profundamente a sua atenção. Me siga, curta esse vídeo, apoie esse novo projeto que é esse canal no YouTube. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, então estou com esse projeto de compartilhar aqui com vocês muitos conteúdos sobre saúde mental, sobre desenvolvimento pessoal, que eu acredito de coração que pode contribuir positivamente com a vida de cada um de vocês, tudo bem? Um grande abraço e até a próxima.